Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Nós estamos retornando aí do nosso pequeno recesso, né? E já vamos voltar com tudo, dando o nosso melhor, né? Estudando de verdade, assistindo todos os vídeos, fazendo todas as atividades. Nós não sabemos quando vamos retornar às nossas atividades normais, então temos que minimizar o impacto da aprendizagem de vocês. É por isso que eu estou aqui produzindo esses vídeos. Então, nossa aula de hoje, tá aqui o meu livro, é de geografia. Eu quero que vocês peguem um livro e acompanhem comigo para que vocês possam ir registrando as dúvidas de vocês, para que vocês possam anotar aí os pontos mais importantes. Caso haja dúvida, mande as perguntas lá no WhatsApp que eu vou retirar. Se eu não responder na hora, porque eu estou ocupado, eu vou responder. Não se preocupe que ninguém ficará por ser respondido. Nós vamos falar hoje sobre o crescimento das cidades. Tenha em mente a cidade que você mora. Nem sempre ela foi do jeito que ela é hoje. Ela tem uma história, ela tem um início. Antes de Natal ser do jeito que ela é hoje, antes disso, ela foi uma pequena comunidade. Antes dela ser uma pequena comunidade, ela era uma área natural, ela era uma floresta. Então, ao longo dos anos, o ser humano ele provoca algumas transformações no lugar em que ele vive. Isso daí é na página 101. Essas transformações têm como objetivo, em via de prática, facilitar o convívio das pessoas. Então, as transformações elas ocorrem diariamente. São construções de avenidas, ruas no caso, ampliação do sistema elétrico, tubulações de esgoto, de água, construções de residências, escolas, hospitais, prédios comerciais. Tudo isso com o objetivo de facilitar o dia a dia do ser humano e que as cidades elas possam crescer de acordo com a necessidade de cada comunidade, por assim dizer. É interessante observar que Natal, por ser a capital do Rio Grande do Norte, é diferente e cumpre funções diferentes, por exemplo, da cidade do interior, por exemplo, que tem a sua economia voltada basicamente para a agricultura de subsistência e o comércio local, onde atende às necessidades da comunidade local. Não, Natal, por ser uma cidade maior, ela já proporcionou abastecimento a outras cidades e isso nós também vamos estudar no decorrer das aulas. Mas a princípio, para a aula de hoje, eu quero falar sobre a formação das cidades. Como elas são formadas, como elas são modificadas. Então, a primeira coisa, e você já pode anotar aí no seu livro, é que ela se desenvolve no primeiro momento a partir da extensão de estradas ou de rios. Nós vamos pegar como exemplo esse mapinha aí, da página 102, da rodovia Belém-Brasília, que liga a capital de Belém até a capital do Brasil, aqui no caso Brasília. São muitos quilômetros de rodovia. Se você observar aí, tem uma escalazinha na base do mapa que diz que 1 centímetro do mapa, se você pegar uma régua e colocar em 1 centímetro do mapa, corresponde a 265 quilômetros. Então, se você contar quantos centímetros tem de Brasília até Belém, você vai ter uma noção aí de quantos quilômetros tem. Então, vamos voltar aqui. Na década de 60, o governo ele teve como objetivo criar uma rodovia, que hoje atualmente é conhecida como Transamazônica, que ligasse a capital do Brasil até Belém, certo? Isso daí tinha como objetivo de escoamento da produção agrícola, certo? Só que no decorrer dos anos, as margens dessa rodovia foram surgindo cidades. Por que foram surgindo cidades? Primeiro, eu já mostrei o primeiro motivo. É uma rodovia extensa demais. Imagine só um caminhoneiro sair de Brasília até Belém. Quantos dias ele vai demorar na estrada? E essa estrada era de barra até um tempo atrás.
Quanto tempo ele iria demorar? Se ele não tivesse lugar para ficar, lugar para se alimentar, lugar para abastecer o transporte dele. Então isso fez com que surgisse a necessidade do surgimento de pequenos povoados. Algumas pessoas visionárias perceberam que essas pessoas que faziam o escoamento da produção tinham necessidades e por isso foram se assentando em determinados lugares próximos às rodovias. E foi crescendo, crescendo até se tornar cidades. E essas cidades naturalmente construíram uma estrutura social que tem os seus próprios governos municipais. Um outro sistema é através das margens de rios. Nós vamos ter o exemplo da própria Natal, né, que foi construída ali próximo ao rio Potengi e as construções foram se localizando ali na região e foi crescendo, crescendo e é o que é hoje. Esse primeiro tipo de sistema é chamado de sistema viário, por conta das rodovias, certo? O segundo sistema, nós vamos observar em um outro mapinha aqui na página 103, que é o sistema radial. Olha só, primeiro viário, agora o segundo radial. O que esse sistema ele tem de diferente? Primeiro, ele não é construído às margens de uma rodovia, ele vai seguindo a rodovia, nem tampouco ele é construído às margens de um rio e vai seguindo o rio. Não, ele foi se aglomerando dentro de uma região e dessa região foram surgindo caminhos para outros lugares. Então você vai observar que no mapa vai ter algumas avenidas principais que está pintadinha aí de roxo, como que se fossem raios de um sol, por isso o nome radial, raios de um sol, certo? Parece um solzinho. Eles partiram da Sé, que é a região central, e foram partindo para outras regiões. Por isso, sistema radial. Ele não é linear, ele não foi organizado, ele não foi planejado dentro de uma estrutura, certo? O nosso terceiro e último sistema é o sistema planejado. E aí nós temos a foto de uma cidade do Rio Grande do Sul, chamada Pelotas. Se você observar essa foto, você vai ver que ela parece um tabuleiro de xadrez, porque as ruas elas foram exatamente construídas, milimetricamente organizadas, certo? Tanto na horizontal como na vertical, de modo que proporcionasse uma distribuição mais igualitária ali do território. Não no sentido financeiro de igualdade social, não, mas no sentido aqui mesmo de organização. Aí eu pergunto, dentro desses 3 pontos iniciais observados, qual você julga ser o mais interessante? Aquele que é construído às margens de uma rodovia, aquele que é feito à margem de um centro ali e ele se distribui como raios para outros lugares, ou aquele que é feito de forma planejada? Certo? Você, para me dar essa resposta, e eu vou querer essa resposta, você tem que levar em consideração a questão da organização para distribuição de água, de luz, de esgoto, de saúde, de educação, de segurança, de lazer, certo? Tudo isso você deve levar em consideração. De todas essas cidades aqui que eu mostrei, qual que você julga que proporciona uma qualidade de vida melhor para o seu morador? Qual dessas cidades aqui, qual desses formatos aqui que você acredita ser o melhor? Pense aí um pouquinho, certo? E quando vocês mandarem as fotos aí das atividades de hoje, você manda lá, professor, eu acredito que o melhor é esse, por isso, por isso, por isso. Pronto, só isso que eu quero, tá? A atividade de hoje começa na página 101, tem uma pequena pesquisinha aí para você fazer, tá? E tem 2 perguntinhas aí na página 103. Façam a leitura novamente do texto, é importante sempre realizar a leitura com cuidado, com atenção. E boa sorte e até a próxima aula. Tchau, tchau.